Olá! Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algo muito especial. A importância de não deixarmos de sonhar. Não importa a nossa idade, não importa as adversidades, os problemas que nós estamos enfrentando em nossas vidas. Então fique comigo até o final, pois eu te prometo algo extraordinário aqui hoje. Ao término dessa live, você não apenas estará inspirada, mas estará equipada com as ferramentas e o conhecimento necessário para iniciar uma jornada rumo à realização dos seus sonhos. Então, não importa quão grandes e ousados sejam esses sonhos, saiba que você hoje sairá daqui com uma nova determinação, uma clareza de propósito, pronta para transformar a sua vida em uma história de sucesso e felicidade. Então, vamos juntas fazer parte desta live, fazer dela um ponto de partida para uma vida repleta de conquistas e realizações. E se você conhece alguma mulher, alguém que está precisando se conectar com seus sonhos, compartilhe essa live aí para que todo esse conteúdo que eu vou colocar aqui hoje alcance mais pessoas. Então vamos começar aqui refletindo sobre algo que todos nós já experimentamos em algum momento de nossas vidas, que é a sensação de muitas vezes deixar os nossos sonhos de lado. Às vezes, isso acontece gradualmente à medida que nós nos envolvemos com as demandas do dia a dia. Ou pode ser também por conta do resultado dos desafios que nós enfrentamos, das situações que acabam acontecendo no meio do caminho, que fazem a gente desencorajar, deixar de sonhar. Então, muitas vezes também nós não acreditamos que é possível realizar algo grandioso, algo que é importante para nós. Porque às vezes são tantos os problemas que desejar algo melhor para nossa vida parece algo muito distante. Outras vezes, a vida pode parecer tão difícil e parece nos sobrar tão pouco tempo que falta disposição para sonhar. E com isso nós acabamos aceitando o que nós estamos recebendo da vida, mesmo que nós não estejamos felizes. Ah, Fernanda, mas eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais o porquê sonhar. Gente, a idade não pode ser desculpa. A verdade é que o que nos mantém vivas é justamente as nossas motivações. E isso não é ser uma pessoa insatisfeita que sempre está querendo mais. Isso é você ser uma pessoa que tem um motivo, tá? A gente sempre precisa estar desejando algo para a nossa vida, porque vai ser isso que vai nos dar aí motivação para seguir. No entanto, o que eu quero enfatizar aqui hoje é que nunca é tarde demais para a gente retomar também os nossos sonhos antigos, aqueles sonhos esquecidos, para nos reconectarmos com aquelas aspirações que nos fazem sentir vivas, inspiradas, motivadas, alegres, ver que a vida vale a pena. Então, o que eu quero trazer para você é que não importa se você está na flor da juventude, na meia-idade, desfrutando dos seus anos dourados, não importa se você está saudável ou doente, não importa o problema que você está vivendo. No pior momento, que seja a sua realidade, vai sempre ter espaço para você sonhar e buscar uma realização pessoal, mesmo que esse sonho seja resolver, às vezes, a situação que você está passando hoje. E olhando para tudo que eu estou trazendo aqui, sabe também o que pode estar te impedindo de sonhar? Não é a sua idade ou o problema que você enfrenta. É o quanto você pode estar acreditando que merece, o quanto que você acredita que é capaz, o quanto que você acredita que pode sonhar sem sentir culpa, sem sentir que está magoando alguém por realizar esse sonho, sem sentir que tem a obrigação de fazer para agradar as outras pessoas, sem sentir que é injusto você conquistar algo se uma pessoa que você ama não consegue ou está passando por uma situação muito difícil. Tem gente, e isso eu falo sem julgamentos, tá, pessoal? Porque tudo que eu estou dizendo aqui é para que você reflita qual é o seu caso, no porquê você não está conseguindo sonhar hoje. Porque a partir daí vai ficar mais fácil você se reconectar com esse sonho também. Mas tem gente que se sente egoísta em priorizar algo de bom para si, porque acredita que precisa sempre servir os outros e que isso é o correto. Gente,
Sonhar é a chama que nos faz mudar de vida. Então saiba tudo que eu tô falando aqui sobre o que te impede de sonhar são mentiras e justificativas que nós contamos a nós mesmas para não sair do lugar. Porque infelizmente, e pode até ser pesado o que eu vou falar aqui, mas muitas pessoas se acostumam a viver na dificuldade, na dor, no teu problema. Fica ali num loop sem fim e não vê possibilidade de ser diferente. Aprender a viver assim é algo que fica ali no piloto automático. Então ela acaba no final achando que isso não pode realmente ser diferente e acaba se acomodando porque de certa forma já sabe como que é viver também nessa dificuldade. E talvez, infelizmente, essa pessoa até ganhe algo vivendo dessa forma. Seja a atenção de outras pessoas, a compaixão, a ajuda, o pertencimento, e isso é muito forte. Pertencimento, muitas vezes a gente se vê fazendo coisas, mesmo que pra gente não é legal e que não faz sentido somente pra gente pertencer naquele meio entre as pessoas que a gente ama. Tem pessoas que têm tanto medo de encarar mudanças, mesmo que essas mudanças sejam para melhor, porque como não sabe também o que vai encontrar lá na frente, se acostuma com a realidade difícil. E isso é muito complicado, né? O medo do novo é muito complicado. E ninguém merece viver assim. É importante compreender que os sonhos não têm prazo de validade. Eles são como sementes que podem sim germinar, florescer em qualquer estágio das nossas vidas. E é por isso que eu convido vocês a se perguntarem: quais são os sonhos que ainda habitam em seus corações? O que vocês gostariam de alcançar ou experienciar, independente das circunstâncias atuais que você pode estar passando e vivendo? Independente de você acreditar como é a sua vida perfeita se você pudesse conquistá-la. O que teria dentro dessa vida? Você consegue ter essa clareza? Porque esse é o ponto de partida. E é claro que perseguir nossos sonhos nem sempre é algo fácil. Nós podemos enfrentar obstáculos, dúvidas e até mesmo críticas, né, de nós mesmos, porque nós nos criticamos, nós podemos ter esse padrão, ou crítica dos outros. No entanto, é justamente nesses momentos de desafio que nossa resiliência, a nossa determinação, elas são testadas e também fortalecidas. E pior, gente, do que enfrentar nossos medos, pode ter certeza que quebrar nossas crenças é pior do que lidar com as nossas emoções conflitantes, com as nossas inseguranças, com as nossas dificuldades, né? Que podem sim ir aparecendo no meio do caminho. Pior que tudo isso é você perder a capacidade de sonhar. Sonhar com uma vida nova, sonhar com um emprego melhor, com um salário melhor, com um relacionamento saudável, sonhar com a cura da sua doença, com uma vida mais leve, com uma família unida, com a conclusão da sua faculdade, do seu curso, que é tão importante. Não importa qual seja o seu sonho e o tamanho desse sonho, você precisa desejar. E depois que você desejar, você precisa acreditar que você consegue. E mais do que acreditar que você vai conseguir, você precisa desenvolver disposição e planejamento para você conquistar. Então, quando você integra essas habilidades em sua vida, a roda gira, gente. E as mudanças, elas começam a acontecer. Só que tem um porém nisso tudo. Se eu estou aprisionada nas minhas dores, nos meus medos, nas minhas crenças que me limitam, nas minhas justificativas, na minha dependência emocional, vai me faltar disposição. E por outro lado, a falta da capacidade de sonhar, ela pode nos trazer uma série de problemas que impactam aí profundamente a nossa qualidade de vida e bem-estar. Então, permita-me, compartilhar a minha história para eu mostrar para vocês como essa falta de sonhos também, ou sonhar errado, pode nos aprisionar e sabotar nossos objetivos mais profundos. Por muitos anos, gente, eu me vi mergulhada em um ciclo de estresse, preocupações, problemas que minaram a minha saúde física e mental. Então, eu achava que tinha objetivos, que eu tinha objetivos claros, vamos dizer assim, né? Que eu tinha sonhos inspiradores.
Mas a minha vida, na verdade, ela consistia em apagar incêndios causados ali pela minha realidade e lidar com as consequências de uma saúde frágil. Eu cheguei a um ponto que eu percebi que minha doença não era apenas física, mas também emocional e espiritual. Eu estava sendo impedida de sonhar, de buscar uma vida mais plena e significativa para mim, porque eu estava constantemente presa na armadilha da doença e da frustração, né? De não conseguir estar onde eu queria, da forma com que eu queria, de lidar com a vida da forma com que eu queria. E tudo que chegava para mim chegava muito pesado. Eu não me permitia viver, eu não me permitia desfrutar da vida no meio do processo. E aí foi ficando cada vez mais difícil, até eu conseguir decidir, né, acordar para a vida e ter uma vida mais leve, ter uma vida com mais memórias, uma vida mais saudável. E eu percebi aí no meio do caminho que eu precisava então mudar todo o meu estilo de vida. Caso contrário, eu ia nadar e ia acabar morrendo na praia, né, como se diz. Então eu percebi que eu sonhava errado e que as minhas atitudes não estavam contribuindo para eu alcançar algo importante realmente para mim. Mas eu estava então adoecendo, e esse adoecimento era o meu maior sabotador. Mas, né, de alguma forma, ele justificava muita coisa que eu não fazia, inclusive viver uma vida leve, que para mim, naquela época, viver uma vida leve era muito pesado, porque esse era o meu padrão. E foi difícil entender, viu? Porque eu tinha orgulho de ser forte o tempo inteiro, guerreira, provedora, dar conta de tudo ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui realizadora. Meu problema nunca foi procrastinação. O meu problema era fazer demais, me sobrecarregar. E ficava pesado, né, claro. E por isso que eu... Aí, por conta de tudo que eu fui passando, os conflitos que eu fui passando de saúde, eu também decidi enfrentar de frente o que minha doença estava tentando me mostrar, o que meus excessos estavam tentando me proteger, porque acredite, muitas vezes a gente foca em algo para a gente poder esquecer outras coisas que a gente por algum motivo não consegue lidar, porque realmente traz dores. Só que no meio do caminho, esse desequilíbrio nas áreas da minha vida foi afetando ali, né? Foi como assim, uma avalanche, né? Se a minha vida não tem equilíbrio, se eu ficar focando só numa coisa, muito, né? O que vai acontecer? As outras áreas da vida vão travar, vai ficar sem fluidez. E foi isso que realmente aconteceu. Porque nós somos uma pessoa, né? Um conjunto dentro de nós. Então não dá para fazer divisões dentro de nós. E uma hora a conta chega. Não adianta fingir que não está acontecendo, não adianta fingir que não querer enxergar, né? Vai chegar um momento que ou a gente resolve olhando de frente, ou a gente acaba perdendo para nós mesmas. Então o que eu vivi foi um processo desafiador, doloroso, mas gradualmente eu comecei a reprogramar o meu corpo e a minha mente para eu poder viver ali os meus sonhos e sonhos genuínos. Então, por mais que eu fosse focada na parte profissional, esse foco excessivo deixou de lado para trás outros sonhos em outras áreas da minha vida. E essa exaustão precisou que eu adoecesse para eu entender que eu precisava parar e cuidar de mim. Caso contrário, os meus objetivos, ao contrário de ser ali algo saudável, né, se transformaria em algo tóxico para mim. E eu precisei, gente, ficar doente, muito doente, para entender tudo isso. E aí o meu problema piorou, porque veio também a frustração de sempre ter que parar por conta da minha saúde. E isso afetou muito nos meus sonhos. Muitas vezes eu me questionei, será que vale a pena? Por que comigo tem que ser tão difícil, tão pesado? Até eu entender que eu não estava sabendo sonhar. E aí eu tive que dar um passo para trás na minha vida, rever tudo que eu estava fazendo de errado para sair do lugar, inclusive aprender realmente a sonhar. Né? Sem que minhas dores, meus medos, minhas necessidades afetivas e até mesmo as minhas justificativas da realidade que eu estava vivendo, dos problemas que eu estava enfrentando, influenciasse nesses sonhos ou me boicotasse.
Foi aí que eu realmente despertei. E não foi fácil, foi muitas dores, viu? E não foi de uma hora para outra. E ao longo dos meus atendimentos, né, atendendo pessoas, eu também percebi que muitas pessoas também passavam por esse mesmo tipo de problema. E eu entendi que a perda da capacidade de sonhar não é apenas uma questão que poucas pessoas passavam, mas uma questão que afeta muitas pessoas em todo o mundo. E eu vi também muitas pessoas não acreditando que a vida poderia ser diferente, pessoas duvidando, justificando o lugar onde estavam, mesmo que esse lugar fosse um lugar de amargura e sofrimento. E por que isso acontece tanto, Fernanda? Quando nós nos contentamos com uma vida sem propósito ou significado, ou vivemos uma vida para os outros e acabamos esquecendo por algum motivo de viver a nossa própria vida, nós perdemos a oportunidade de alcançar nosso verdadeiro potencial e viver uma vida plena e realizada. E por outro lado, até os nossos sonhos, eles necessitam ser revisados. Porque, como eu falei anteriormente, eles têm que ser genuínos, gente. Eles têm que estar alinhados com o que realmente faz sentido para nós, para que sejamos felizes, realizadas, né? E quando chegarmos lá no final, olharmos para trás e perceber que a vida valeu a pena. Só que, muitas vezes, a gente acaba sonhando, realizando o sonho dos outros, não os nossos. Fazendo o que é importante para os outros, não o que realmente é importante para nós. Então, por isso que eu estou falando aqui que saber sonhar também é algo muito importante. E como assim? Muitas vezes, né, como eu falei, nós ficamos presas em realizar os sonhos dos outros, a expectativa que os outros depositam em nós. Existem pessoas, gente, que passam a vida inteira realizando o sonho do pai, da mãe, só para ter a sensação de ser amada e reconhecida. Eu não estou aqui falando com julgamento. Eu estou falando porque isso realmente é algo muito pesado, muito sofrido. E ninguém merece passar por isso. Então, a necessidade de pertencimento nos faz fazer coisas, mesmo que isso nos faça mal. Mesmo que a gente não concorde. Mas nós precisamos fazer para nos sentir amadas, aceitas, no meio das pessoas que amamos. Existem pessoas que vivem uma vida inteira colecionando troféus, conquistas, mas nenhuma delas faz sentido. Porque a motivação foi o outro. Foi ter validação, reconhecimento do outro. Mas para essa pessoa mesma, aquilo tudo não faz sentido algum. Aí vem a depressão, vem um monte de coisa, né? E isso gera um vazio muito grande. Tem pessoas que não se permite conquistar nada porque sente culpa de ter uma vida melhor enquanto outras pessoas não conseguem. Então, para quem você sonha? Já parou para pensar sobre isso? Este sonho é seu? Reflita isso. O que você está vivendo faz sentido para você? Ou tem mais relação com outras pessoas? E por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Porque como lá no meu desafio do Reprograme Corpo e Mente, a primeira coisa que eu faço é trabalhar esse sonho, eu quero trazer aqui essas percepções também. Sem sonhar, gente, a vida perde o sentido. Não tem o porquê a gente levantar da cama todos os dias. Não tem o porquê a gente fazer o que precisa ser feito. Lidar com as dificuldades que passamos. Então, sonhar também é a nossa capacidade de nos manter vivos. Ah, Fernanda, mas e a ajuda? Gente, você só dá aos outros o que você tem de sobra. Se você está lascada, ferrada, na escassez, como que você pode contribuir? É pesado. Então, a partir do momento que você sabe sonhar e saber sonhar é priorizar você, você consegue ser abundante, porque você vai retribuir de alguma forma, mesmo que seja para beneficiar você, toda essa abundância. E quando você é abundante, mesmo que a prioridade, né, que nem eu falei, seja você, você vai conseguir contribuir então com os outros de uma forma justa para você e para o outro. Mesmo que seja contratando pessoas para fazer algo de bom para você. Mas isso também é retribuição. Porque também, por outro lado, né, gente, uma coisa que é importante falar aqui. Não é o seu papel sair salvando todo mundo. Cada pessoa precisa também entender que ela tem a força e a responsabilidade para cuidar da sua vida. Então, quando eu resolvo a vida do outro, eu não cuido da minha. E eu também tiro a capacidade e a força do outro de cuidar da sua própria vida.
E aí o que vai acontecendo? Muitas vezes eu vou fazer o que essa pessoa não está precisando. E eu vou dar a ela o que caberia a ela fazer por ela. E não vai ter valor. E aí vai desequilibrando tudo, vai desequilibrando as nossas relações. E vai ficando pesado para quem faz. Pesado também para quem recebe. Porque essa pessoa, ela perde a potência, ela perde a força. Então esse é um ponto importante. É preciso saber sonhar, desejar, porque o seu sonho ele tem que ser importante para você. E se você é quem sonha e deseja, a única responsável por conquistar tudo isso também é você. Então não espere que as pessoas valorizem ou te apoiem. Não se desanime, porque as pessoas que você ama não pensam igual a você, não te apoia, não entende o que você está querendo para você. Não espere isso, né? Nós não devemos colocar as nossas expectativas nos outros e muito menos depositar nas outras pessoas as nossas expectativas para que as coisas aconteçam. Ah, Fernanda, mas eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer tudo sozinha. Ok, você pode até precisar de apoio, porque nós somos seres sociais, nós não somos seres que fazemos tudo sozinho. Mas você é a pessoa que tem que fazer acontecer, que tem que se comprometer com esse processo. Então só depende de você e não do outro. Acreditar é com você. A motivação, ela é sua, não pode vir do outro. Até mesmo dentro de uma terapia, né, gente? Eu sempre falo, cabe ao cliente decidir o que fazer com aquela informação, com aquele conflito que está sendo ali trabalhado na terapia. Eu, como terapeuta, só vou gerar percepções, direcionar, mas a responsabilidade com o que vai ser feito após uma percepção é da pessoa, do cliente, no caso, né? Então, com tudo que eu estou falando aqui, eu acredito que você já percebeu que nem sempre é fácil sonhar e realizar, né? Porque nós estamos muitas vezes presos a padrões emocionais nas nossas relações, nas desculpas, né, que nos contam, nas mentiras que nós contamos às vezes a nós mesmos e pessoas também podem estar contando a nós por conta de crenças e padrões que elas possuem, isso sem julgamento. Mas às vezes de tanto que isso nos é falado, nós acabamos acreditando até nessas mentiras, nessas histórias. Então o que eu mais desejo aqui através dessa live, gente, meu maior objetivo é que você desperte o que você ainda quer viver, que é importante para você. E mais uma vez, não importa o tamanho do seu sonho, se as pessoas acham que ele é ambicioso ou não, ele tem que ser importante para você e vai atrás de realizá-lo sem desculpas. E veja bem, se você não sonha, você está morta por dentro, porque sonhar é a chama da vida. Ah, Fernanda, mas eu procrastino. Ah, mas eu sou insegura. Ah, mas eu tenho medo de magoar alguém. Se eu fizer o que é importante para mim, meu marido vai me largar. Gente, casamento não é prisão. Nenhuma relação, seja com marido, amigos, famílias, pode te gerar prisões. Se isso acontece, talvez esse seja o momento de você olhar para isso e entender o que está errado aí. Fernanda, mas eu já estou velha, eu não tenho saúde, eu estou ferrada. Então talvez o seu primeiro objetivo tenha que ser restaurar a sua saúde para poder envelhecer com mais qualidade, para poder viver as coisas que são importantes para você na fase da vida que você se encontra. E todas as fases da vida são maravilhosas para se desfrutar, mas nós precisamos, independentemente ali da idade, saber como viver. Se você sente que o que te impede hoje é disposição, culpa, necessidade de afeto, validação e aceitação, se você sente que você está num relacionamento abusivo, tóxico, pesado, tudo isso tem um nome, gente, chama dependência emocional. E uma pessoa que está na dependência emocional, ela precisa se curar para voltar a ter capacidade de sonhar, disposição para viver os seus sonhos e não os sonhos dos outros. Os sonhos, gente, eles são a força propulsora que nos mantém vivas e em movimento. E eles nos aprisionam a buscar sempre algo maior, a transcender nossas limitações e também alcançar novos horizontes. E quando nós perdemos essa capacidade de sonhar, nós perdemos também a essência da vida, pois os sonhos eles são as substâncias de nossas esperanças e aspirações. E mais uma vez eu vou falar aqui que é verdade, a vida ela vai nos apresentar
muitas dificuldades. Mas é precisamente nesses momentos difíceis que a importância do sonho se torna ainda mais evidente, mais necessária. Porque se a gente tem um sonho, se a gente tem um objetivo, meta, como você quiser chamar, a gente vai passar pela dificuldade, a gente vai aprender com os desafios, a gente vai encarar de frente o que a gente precisa fazer, que às vezes é ruim, que nos incomoda. A gente vai lidar com as nossas relações tóxicas, com as nossas emoções conflitantes. Então, a base da vida, a chama da vida é sonhar, é querer algo, porque isso vai te dar tudo que você precisa para passar por tudo, né? Então, quando nós mantemos os nossos sonhos vivos, nós encontramos essa motivação necessária para enfrentar e superar qualquer obstáculo. E os problemas atuais, eles podem aparecer aí e ser avassaladores, mas com a determinação de perseguir nossos sonhos, de descobrirmos que somos capazes de transformar até mesmo as situações mais desafiadoras em oportunidades de crescimento e renovação, isso fica mais simples, né? Vamos dizer assim. E mais uma vez, a idade, ela não deve ser vista como uma limitação, e sim como uma oportunidade para você explorar novos horizontes, realizar sonhos que antes pareciam ali inalcançáveis. E nunca é tarde para prosseguir nossas paixões, buscar aquilo que nos faz sentir vivos. Então, os sonhos, gente, eles não têm data de validade. Cada fase da vida, como eu falei, vai trazer consigo essas possibilidades e também experiências emocionantes. Então, para manter os nossos sonhos vivos, o que a gente precisa fazer? É fundamental a gente investir tempo, energia em nossa saúde emocional, em nossos relacionamentos. Nós devemos nutrir as nossas emoções, curar as nossas feridas emocionais e cultivar relacionamentos significativos que estejam ali alinhados com os nossos valores e aspirações. Gente, tem jeito de ser diferente, não precisa se manter onde você está hoje. Para de começar a criar justificativa, desculpa para não sair do lugar. Isso é a pior atrocidade que você pode fazer com você. Quando nós nos tornamos refém das nossas emoções negativas, dos traumas passados ou da dependência emocional em relação às outras pessoas, a gente perde essa capacidade de sonhar. Por isso que eu estou trazendo muito isso aqui para vocês. Que talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso. Então, é muito importante a gente se libertar desses padrões, né? Que nos impede de alcançar ali nosso pleno potencial e nosso pleno propósito de vida, objetivo, né? Seja lá o nome que você quer dar para isso. E nem sempre a gente consegue fazer sozinhos. Na maioria das vezes, gente, até é muito difícil fazer sozinha. Por quê? Porque a vida, ela tem desafios e oportunidades, mas nós nunca devemos esquecer que muitas vezes a gente precisa de suporte também para passar por isso, porque nem tudo a gente sabe, a gente precisa desenvolver, aprender, né? E nós precisamos, né, de motivação, força para a gente poder continuar a lutar. E aqui eu quero encorajar você a abraçar o seu sonho com todo o seu coração e superar os obstáculos da sua vida com determinação e nunca perder de vista aquilo que realmente importa para você. Não deixe ninguém te dizer que não é possível, mesmo que você ame essa pessoa, confie nessa pessoa. Não deixe ninguém contar algo para você acreditar que vai te impedir de chegar aonde você deseja. Mesmo porque quando você muda, gente, você também incomoda. Vão ter pessoas que, mesmo te amando muito, vão deixar de lucrar com a sua mudança. E elas podem reagir mal a isso. Então, lembre-se sempre, nós somos os mestres do nosso destino, as arquitetas dos nossos sonhos, e a gente não está aqui para agradar todo mundo. Muitas vezes nós vamos ter que romper padrões, relações que são tóxicas para a gente viver o que é importante, tá? Então, que cada uma de nós siga com coragem, esperança e a firme convicção de que o melhor ainda está por vir, não é mesmo? Então, é crucial a gente reconhecer também
que nós não estamos sozinhas nessa jornada. Muitas pessoas enfrentam os mesmos desafios, sejam eles de saúde, estresse, de falta de motivação, conflito nas relações, dificuldades na vida, mas há esperança. Há uma maneira de romper com essa inércia, de reconhecer a chama dos sonhos e transformar as nossas vidas para melhor. E é aqui que entra o desafio do Reprograme Corpo e Mente. Esse desafio não se trata apenas de adotar hábitos saudáveis ou alcançar um corpo perfeito. Essa é uma jornada de autodescoberta e transformação, onde nós aprendemos a reconectar-nos, com os nossos sonhos, a superar as nossas limitações e cultivar uma mentalidade positiva e resiliente. Então, a participar do desafio, nós receberemos o apoio e orientação necessários para mudar nossas vidas de dentro para fora, a sermos desafiadas a sair de nossa zona de conforto, a enfrentar os nossos medos e a perseguir nossos sonhos com determinação, entusiasmo e paixão. E o mais importante, nós seremos capacitadas a fazer essas mudanças de forma saudável e sustentável, garantindo, que não apenas alcancemos os nossos objetivos, mas também desfrutemos plenamente das recompensas quando conquistamos. E o melhor, você não vai fazer isso sozinha. Então, se você se identificou com a minha história, se você está cansada de viver uma vida sem propósito e sem significado, se a sua saúde está te travando hoje, eu a convido a aceitar o desafio do Reprograme Corpo e Mente. Nessa jornada que é só para mulheres, você vai descobrir o poder de sonhar novamente, de se preparar para enfrentar os desafios da vida, com disposição e de viver uma vida plena e realizada. O tempo de transformar a sua vida é agora. O tempo de sonhar é agora. Não deixe para depois. E você não precisa fazer isso sozinha. Eu já passei pelo processo. Eu já ajudei outras pessoas que estavam na mesma situação a passarem pelo processo. Então vai ficar mais fácil para você vir acompanhada do que sozinha. E no desafio do Reprograme Corpo e Mente, você vai ter toda uma estrutura que vai conseguir te ajudar substancialmente a viver uma transformação de vida e realizar todos os seus sonhos. Serão 45 dias te acompanhando de perto. E se você deseja saber mais como funciona, pode me chamar aqui depois da live, que eu vou estar aqui para te explicar tudo. Ou vai lá no link também da minha bio, que lá tem todas as informações que você precisa saber sobre o Reprograme. Eu estou aqui para você. Então, antes de eu encerrar essa live, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui no ar, para que cada uma de vocês reflitam. Qual será o próximo passo que você dará em direção aos seus sonhos? Lembre-se, o primeiro passo pode ser o mais difícil, mas também ele é o mais importante. E obrigada por me acompanharem nessa reflexão sobre a importância de sonhar. E que cada uma de vocês aqui ande, caminhe, hoje inspirada e motivada a perseguir seus sonhos com paixão, com determinação. E eu te desejo que só com o que eu já trouxe aqui nesse conteúdo, você já consiga tomar uma decisão para mudar a sua vida e começar a sonhar, começar a realizar, acreditar. Como dizia o Cortella, quando você não tiver condição de fazer o melhor, faça o melhor que você puder nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, faça o melhor e faça o melhor agora. Não deixe para amanhã. Tome uma decisão agora e com isso que você viu aqui. Perceber, gente, sem decidir é se iludir. E foi um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que você tome a melhor decisão da sua vida. Um beijo no coração. E a gente se vê lá dentro do desafio do Reprograme Corpo e Mente, tá? Esse desafio é só para mulheres. Muito obrigada.